Portanto, nós estamos naquilo que é um dos pilotos agrovoltaicos aqui do AgriFlex. O projeto, vocês vão ver daqui a bocado, tinha como objetivo fazer piloto aqui em Estufa e em Viseu, em Metilos, e portanto o nosso piloto é o que está mais avançado. Portanto, vocês estão neste momento dentro de uma estufa e nós temos ali ao lado, esta é a estufa de teste, temos ao lado a estufa de controlo. O desafio aqui foi instalar a agrovoltaica em estufa e depois procurarmos qual era o modelo para a estufa, não havia muitos modelos. Porquê? Porque o filme de agrovoltaico flexível ainda está em desenvolvimento em laboratório e o nosso desafio não era tanto a investigação de laboratório, mas operacionalizar no terreno. E questionámos como é que íamos fazer isto. Portanto, sabíamos que as estufas em Portugal são maioritariamente aquilo que vocês veem aqui. Esta é uma estufa do parceiro, feita pelo parceiro Prelux, plástico, estrutura, isto é um modelo clássico. E a questão é como é que se podia, numa estufa existente, colocar painéis e colocarmos a produzir eletricidade sem grande impacto naquilo que é a estrutura existente e também que fosse algo fácil para os agricultores. A equipa, de uma forma engenhosa, acho eu, inventou, acho que foi isso mesmo, inventou a solução que vocês estão a ver. Uma solução com painéis flexíveis, colocados no interior da estufa, fixos por cabo de aço, numa colocação de xadrez, que foi aquilo que a literatura nos disse nesta fase inicial, que é que minimizava no fundo o impacto na produtividade. E então nós encontramos esta solução, pusemos isto no terreno e é aquilo que vocês veem. Estamos a produzir eletricidade, estamos a fazer produção agrícola, estamos a ver não sei quantas linhas, várias culturas, uma já foi totalmente apanhada, pode explicar? Nós neste momento temos, consideramos 3 repetições de cada cultura, em cada uma das estufas. Portanto, 3 linhas, tudo numa disposição aleatória, para evitar qualquer tipo de enviesamento. Mas agora estamos numa fase em que estamos a colher projetos, 2 vezes por semana. Brevemente teremos pimentos, pouco depois teremos cebolas. Estamos no progresso do ensaio. Estamos a detectar já uma série de padrões, um deles que o professor depois já pode ter reparado quando chegou ali a agarrar a junça. Temos infestantes, mas deste lado, embora neste momento pareça um bocadinho overgrown, acaba por nos levar muito menos tempo a fazer o controle de infestantes do que na estufa de controle. Portanto, sem os painéis, estamos a levar cerca de 5 vezes mais sem painéis, sem os painéis. Sim, sim. 5 vezes mais. Aqui temos 5 vezes menos trabalho a nível de controle de infestantes manualmente. Desafios, o pó dentro do pó dos painéis. Uma coisa que nós não estávamos a contar, mas acontece. Portanto, este painel não é um painel, não são os painéis que estão nos telhados, ou que vocês estão habituados a ver, são painéis flexíveis, têm potências inferiores àqueles tradicionais. Portanto, um painel tradicional está na casa de 550 watts, este está nos 310, 240 watts, portanto, é de redução, produz menos. Também tem perdas porque está um bocadinho debaixo do plástico, contudo, também já começámos a pensar que o nível de irradiação indireta aqui é de tal maneira interessante, poderá vir a ser interessante no futuro, trabalhar não com este, mas com aquele modelo que está ali, porque é bifacial. O que é que isso significa? Significa que produz radiação por cima, incidente por cima e por baixo. Nós, neste ensaio, o que é que optámos? Um painel leve, que de alguma forma seja fácil de aplicar e que não interfira com uma estrutura de estufa qualquer, que é o caso. Nós temos aqui 32 painéis, cada um pesa para aí 1 kg, 2 kg, significa 32 a 40, 60 kg de carga, nesta estrutura não é relevante. O nível de sombra que está aqui é 34%, portanto nós estamos a sombrear 34% da área. Só que é incerto, ou seja... É em xadrez, neste caso é em xadrez. Não há áreas que estejam sempre sombreadas ou que estejam sempre sob sol. E uma coisa que se nota, desculpem, é que raramente se vê o padrão de xadrez no sol. Só em dias muito limpos. Exatamente. De resto, é assim, uma iluminação mais ou menos uniforme em toda a estufa. É ou não relevante a questão da inclinação? Se tem algum impacto?
do ponto de vista de inclinação, o mito, o mito não é um mito. Os instaladores de painéis fotovoltaicos têm mania de virar tudo a sul. 30 graus. 30 graus, que é para maximizar o ângulo de incidência, o ângulo de incidência da radiação solar ao painel e assim maximizar a produção de eletricidade. O que é que isto faz? Faz-nos uma curva de produção de eletricidade que é uma curva gaussiana, normal. No pico, em que o pico é o pico da energia solar. Isto é interessante se o vosso consumo tiver a mesma forma. Porque se não tiver a mesma forma, vocês não querem um ciclo de produção assim. Se vocês tiverem uma curva de consumo de eletricidade mais achatada, mais contínua, vocês não querem os painéis a sul. Vocês eventualmente podem querer até os painéis, como nós temos aqueles, a este e a oeste, em que eles recebem de manhã, portanto o sol roda, e voltam a receber de tarde. E vocês achatam a vossa curva de graus de produção. Ou seja, Compensaria armazenar. é? Compensaria armazenar. Mas armazenamento é questão de custo. Claro que compensa. Em sistemas agrícolas é essencial, vocês são do setor agrícola, já recado, em sistemas agrícolas é essencial ter baterias. Nós lá em Reflex, isso também resultou de uma missão Erasmus que fizemos em 23. Acabámos por conhecer em 23 um piloto agrovoltaico na Holanda, cerca de 3 hectares de framboesas em linhas, assim naquele molde que vocês estão a ver ali, portanto, em estrutura que nós chamamos de estrutura de capela, debaixo de painéis bifaciais de vidro. Percebemos que na Holanda eles usam os painéis bifaciais de vidro para proteção de framboesas contra granizo e chuva intensa e achámos que era uma boa oportunidade de trazer esse piloto, ainda se bem que num exemplo muito pequenino, que é aquilo que vocês veem aqui uma linha total de 20 metros com 10 metros linear debaixo do painel bifacial e 10 debaixo de vidro, mas trazer isso aqui para a escola também para mostrar aos alunos e para testarmos uma adequada diferença. Foi isso que fizemos. Ou seja, vocês não estão a funcionar com a energia dos painéis. Ou os painéis não estão programados para... Essa é outra questão. Pelo menos Essa é outra questão, independência energética. Essa é outra questão que surgiu com o apagão, acho eu, em todos nós em Portugal. Os instaladores de energias de painéis, etc., chegam e instalam painéis e vão-se embora. Não há uma discussão com o cliente para perceber se o cliente, em caso de ruptura da rede, quer ficar autónomo ou não, porque é possível. Esse é um caminho que nós agora vamos fazer na agrária. Portanto, vai ser o próximo passo que eu quero começar já este ano. Com o apagão de 24, nós temos aqui, Raquel, ajuda-me nos números, estamos com cerca de 30 kW de potência fotovoltaica total instalada mais ou menos, de grosso modo. Até mais, 32, 33 kW de potência instalada. Portanto, temos mais do que temos excesso de produção. Mesmo do lado de lá, no núcleo principal, nós temos 157 kW fotovoltaico instalado com uma potência contratada de 300. Nós podemos ter ficado autónomos, mas para isso precisamos instalar na entrada do CPE, no ponto de entrega, nós precisamos instalar um sistema que nos corte o abastecimento da rede em caso de blackout da rede, porque atenção, em situações normais não podemos fazê-lo. Mas no caso... Chama-se islacionamento. Exatamente. Mas em situações de emergência, como foi o caso do apagão, é possível fazê-lo tecnicamente, mas é preciso instalar dispositivos na entrada para se fazer isso. Por isso é que toda a gente, mesmo com painéis, ficou off. Preparámos isso. Deste lado, a produção ano passado foi superior à daquele. Superior. E do lado de cá estamos a ter frutos aparentemente maiores. Pelo padrão, pronto, estão ali na casa dos 2,2 cm por 2,3 de largura e ali estão na casa do 1,9 por 1,8 sensivelmente. São mais alongados e mais pequenos. Pronto, até ver, são esses os dados que temos daqui enquanto não conseguirmos padronizar até ao fim da colheita. Ora bem, vocês como já viram a parte interessante, eu já posso saltar imensas coisas e deixar a parte chata.
Portanto, isto já posso saltar. Parceiros, está aqui um resumo, são 13, está cá a Nutrix hoje e é sempre bom tê-los, está cá a Cotexol, está cá o INIAV, está cá o Cotton, a Prilux, a CCDR, a Agime, a Quinta do Alendão, Boca do Lobo, Talho Campestre, Quinta de Solão, a Universidade de Coimbra são os outros parceiros. Tem sido desafiante, posso-vos dizer, interagir com todos, garantir o envolvimento de todos, assim com o mesmo espírito, mas tem sido interessante. O Agriflex, para quem é a primeira vez que contacta, de facto não é só o agrivoltaico, também tem aquela questão da flexibilidade e do controlo remoto de equipamentos que pretendemos que não seja, obviamente que conseguimos fazê-lo de uma forma manual, muitas vezes só manual é que se consegue fazer, mas a ideia é que seja mais do que isso e que se consiga incorporar know-how que já vai sendo bastante avançado do ponto de vista científico, mas nem sempre é levado à prática da melhor forma no terreno. E, por exemplo, hoje em dia, nós temos visto isso ali com o nosso parceiro Cotexol, tecnologias como a Shelly, que são dispositivos que nos permitem controlar os equipamentos remotamente, dizem que estão lá uns algoritmos inteligentes que já nos permitem fazer a otimização dos equipamentos, mas a gente não sabe bem que algoritmos de inteligência artificial é que lá estão. E esta é uma questão que nós também queremos explorar e que temos que perceber o que é que eles andam a fazer. Do lado do agrovoltaico, acho que vocês também já tiveram um cheirinho do que existe. Eu diria que o desafio é a integração das coisas. É na integração das tecnologias, dos sistemas e das atividades que está neste momento o desafio. E é aí que nós estamos a trabalhar. E também uma das coisas que tem surgido no trabalho com os parceiros da Universidade de Coimbra via INESC é exatamente isso, é como é que nós fazemos esta gestão inteligente no que existe, com as tecnologias que existem, a pôr as várias tecnologias a falar umas com as outras. E é a tal integração que há bocadinho falávamos. Deixem-me só fazer o parênteses do agrovoltaico, porque está a ficar quente, é um tema que está a aquecer em Portugal, ou melhor, posso dizer que, deixem-me só contar isto, porque é relevante para vocês perceberem porque é que eu quero dar só esta nota de destaque ao agrovoltaico. Ontem tivemos, o Agriflex esteve aqui na exploração, teve uma visita de uma equipa de jornalistas a trabalhar para a Agência Nacional de Energia, da ADEN, e vieram buscar o Agriflex como um caso inovador na área do agrovoltaico, porque é dos poucos casos de agrovoltaico em Portugal. Portanto, para além de nós, está o ISA com o piloto agrovoltaico em Vinha, está o Fruto PV em Alcobaça, que também foi uma PRR neste contexto, o Cotton e o INIAV, sim. Está os mirtilos em Viseu, que começaram em obra há pouco tempo, ainda não estão concluídos, e está um piloto, creio eu, da Universidade de Évora em construção, em início de construção agora. De resto não existe nada. Na França, na Alemanha, na Holanda, isto é uma realidade em hectares, com tipologias de instalação que este esquema que vocês estão a ver mostra, com legislação que define o que é um agrovoltaico, que tipo de estruturas podem ser usadas, que tipo de perda de solo pode ser usada. Eu posso mostrar aqui imagens reais, com tipo, já agora esta imagem do lado esquerdo é aquela de framboesas que eu visitei na Holanda, em Babarrica, em que tem os túneis, que ainda vê ali um bocadinho, e a parte em painel. E portanto eles têm normas que definem as alturas, a área de altura, a perda de solo, e daqui a 2 semanas há uma feira mundial de agrovoltaico na Alemanha. E portanto o agrovoltaico está implantado a nível europeu, a nível português tenho feedback e tenho interesse da Agência para a Energia a nível nacional para promover o agrovoltaico. Podemos discutir que vai haver claramente aqui há um desafio, que é fotovoltaico no chão e agricultura. Há aqui um problema em cima da mesa que temos que olhar de frente. E para o agrovoltaico, de facto, existir, vai ter que ser apoiado, ponto. Senão não dá. E já vamos ver também daqui a pouco. Mas, de facto, isto é um caminho que pelo menos ao nível da Agência de Energia, do lado da agricultura não tenho esse feedback, mas a Carmen daqui a bocado se calhar vai dar esse feedback. Do lado da energia eu sei que há interesse em promover a agrovoltaico. Temos então os 32 painéis, 34% da área sombreada.
A Cristina há bocadinho fez essa nota de lembrete, eu como tinha a cabeça programada para explicar isto antes. Fizemos um primeiro ensaio de verão ano passado, em que ainda não tínhamos todos os dispositivos de sensorização instalados, mas foi para treinar a produção. Fizemos uma cultura de verão, mais ou menos equivalente à que estamos a fazer este ano. Na cultura de inverno já fizemos, já tínhamos a sensorização instalada. Entretanto, do segundo ensaio para o terceiro ensaio, houve problemas de encharcamento, tivemos que fazer mobilizações profundas de solo, e está ali a imagem para nos lembrar também que o trator entra lá dentro com facilidade. E, portanto, havia uma dúvida, mas os tratores depois com os painéis, não sei o quê, não cabem, o trator não vai lá dentro. Não, vai e faz a mobilização. E já viram e já discutimos alguns problemas e desafios. A plantação do primeiro ensaio, estão aqui algumas imagens, veem perfeitamente daquela imagem a sombra de xadrez que entretanto vai rodando. Isto é uma imagem intermédia, portanto já a meio de agosto o aspecto das duas estufas exatamente no mesmo modelo era este. A preocupação neste primeiro ensaio foi de facto iniciar a produção, perceber como é que funciona a rega, treinarmos nós também enquanto equipa o que é que era preciso fazer. E no primeiro ensaio os resultados só ao nível de peso estão neste gráfico por cultura. Não temos mais dados nenhuns ainda, ou melhor, temos os dados mas não tratados para vos mostrar. Certamente não escolhemos temos como critério, e Alexandre e alguém na sala responsável que me corrijam quando eu disser disparates, eu não sou da agricultura, portanto há coisas que não domino mesmo. Tentámos seguir critérios de colheita agrícolas, mas depois a colheita, depois as coisas para serem comparáveis, depois temos que seguir um critério mais científico, o que significa que eu tentei resumir ali do lado esquerdo quais os critérios de colheita. Neste primeiro foi mais ou menos, confesso-vos, pusemos aqui ontem à noite, ainda conseguimos pôr aqui aquilo que foi a produção fotovoltaica e aquilo que é o preço, ao nosso preço de eletricidade, Raquel, que foi estimado em 32 cêntimos. O nosso preço de quilowatt-hora médio aqui é 32 kWh, já com impostos, tudo integrado, o que significa que a produção durante o ensaio fotovoltaico na estufa equivale, grosso modo, a 1.300 euros de eletricidade que acabámos por poupar no período do ensaio, está bem? E depois as perdas, tendo em conta estes critérios de colheita, no primeiro ensaio foram estas. Algumas acima de 30, como vocês podem ver. No caso da courgette, por razões que a gente também não consegue explicar, não houve perdas. Não tenho noção qual é a realidade de necessidades energéticas da produção, por exemplo, do tomate, ou da produção da pera, ou da alface, não sei, ou do morango, em grande volume. Temos ali aquele custo para aquela capacidade instalada ali. Portanto, se aumenta. Estamos só a especular números. Sim, porque cada caso, eu estava a dizer que cada caso é um caso. Quer dizer, nós temos que perceber quanto é que ele consome, adequar a instalação fotovoltaica para o consumo que tem, para que no final. A nível de autossuficiência seja maximizada, que é esse o nosso objetivo. Sim. A parte de energia, o que é que tem acontecido? Portanto, vocês agora estão a ver aquilo que é o nosso ecossistema como um todo. Portanto, aqui o que chamamos o Centro Agrobiotec, que é este polo, e o que nós temos visto, portanto, iniciámos a instalação de painéis na cobertura e depois do Agriflex em 23-24, e o que nós temos visto, de facto, é que em 24 temos excesso de produção fotovoltaica face às necessidades de consumo. E, portanto, a nossa despesa reduziu, obviamente, mas ainda não conseguimos suprir porque as nossas baterias não nos têm capacidade suficiente para nós termos o consumo noturno e, portanto, temos ainda que comprar à rede. Contudo, e este gráfico aqui é muito interessante, estamos a ver 2024 neste gráfico. Eu, por acaso, não tirei ele de janeiro, não olhem para janeiro, mas se olharem fevereiro, março, abril, maio, junho, veem uma altura muito grande de cinzento, e o cinzento representa a energia elétrica comprada à rede. A amarela, produzida localmente e consumida localmente, e a verde, produzida localmente e armazenada na bateria. O que é, em julho há uma anomalia no Frónios,
Portanto, há uma anomalia na plataforma, mas em agosto, setembro e outubro foi o momento em que a Raquel e a Ana Neri fizeram um exercício de controle de cargas manual. Portanto, dedicaram-se a perceber o ciclo de produção fotovoltaica, as necessidades de rega e andaram a programar as pastagens para alinhar a rega das pastagens, porque depois aquilo são vários setores. E fazemos um ciclo de rega de 9 horas, não é? São 9 horas saltando... Diz? Já automatizámos essa parte, já não são 9 horas. Mas eram 9 horas... Quase a 10. Eram quase 9, 10 horas, de setor a setor, por causa das capacidades de água, ia mudando de setor a setor e elas fizeram um trabalho ano passado interessante de alinhar e de programar aquilo, e o que vocês verificam naqueles 3 meses é que a energia elétrica comprada à rede foi muito menor. E este é o tal exercício que nós chamamos de flexibilidade, de ajustarmos o nosso consumo à produção de energia elétrica. José, quero só dizer rapidamente o que aqui tem, porque eu não conheço a plataforma ainda, eu não tenho tido tempo para... Isto está em desenvolvimento? Isto está tudo em desenvolvimento ainda? Portanto, nós continuamos a adicionar dados, ou ir buscar dados a toda a infraestrutura. Nós temos aqui controle de on-off de determinadas situações, temos controle de consumos, produção e consumos, onde é que eles estão localizados, como é que estão a ser consumidos, temos alerta de excesso de produção para serem dados, quer à Nery, quer à Raquel, para eventualmente ligarem a rega ou não. Mas isto está a ser tudo desenhado à medida das nossas necessidades. Nós vamos implementando e vamos mostrando se é isso que se pretende. Depois vamos deixando de trabalhar. Neste momento, por exemplo, a rega, tinha um autómato ali fora, cada vez que vocês tinham que fazer uma alteração, tinham que lá ir fora. Neste momento eu posso ligar e desligar, ou automatizar, a rega. Eles têm ali um cilindro para tomarem banho, tinha um relógio na tomada, neste momento ele liga sozinho às 7 da manhã, que é quando o sol começa a nascer, e desliga às 8, depois liga às 4 da tarde e desliga às 5, automaticamente, e eu sei, posso desligá-lo, posso ter um algoritmo que me permite fazer a gestão, ou seja, se eu tiver muito consumo, posso não ligar o cilindro ou posso não ligar a rega. Faz ordem de interrupção. E o que nós temos ali é um gráfico, que o gráfico verde está a ver que estou a consumir da rede. Portanto, vai variando esse grande. Em baixo, aquele amarelo, que não se vê ali, é a temperatura do contentor, está a 33.1. Mas este também está programado. Está programado. Aquelas quebras no princípio do gráfico verde é os fins de semana. Não. Aquilo estamos a falar de um dia só. Isto é só um dia. Se quiser ver o diagrama de carga da semana, eu mostro. Consumo ao minuto. Eu posso lhe mostrar o diagrama de carga. Um dia. Aquele valor que está ali é exatamente o que o sistema AgriFlex lá está em baixo está a produzir, tirando o consumo. Ou seja, limpos, a bomba se estiver ligada ele vai tirar, tudo o que é o sistema de rega e controle de rega está lá ligado, ou seja, à saída ele está a produzir para aqui 6 qualquer coisa quilowatts, não consigo ver. Pois essas áreas. Ou seja, está-me a compensar o excesso de consumo que eu tenho da rega que está a ser usado neste momento. De facto. Os resultados para já não são fantásticos, mas eu estou esperançada que quando começarmos a mergulhar nos dados seriamente surjam coisas interessantes. Se calhar vamos precisar depois de ter algumas reuniões de trabalho convosco, Alexandre, também para colocar depois a informação e os nossos resultados numa perspectiva que sejam por vós legível, perceptível, faça sentido e útil. Está bem? Mas para já ainda não estamos nesta fase. Com toda a transparência, eu fiz questão de hoje trazer dados maus, bons, para vos mostrar. Nesse ponto de vista, a integração das plataformas, a parte económica é necessária e ainda não chegámos aí. Eu falo sempre dos desafios, porque são muitos e vocês já se aperceberam de umas quantas coisas. Não é só a malta da agricultura que tem que aprender energia, nós de energia também precisamos aprender de agricultura e eu acho que isso ficou claro também das conversas que tivemos. E a parte do agrovoltaico vai crescer em território nacional, pelo menos é isso que eu espero. Não só a ADEN está a rever o decreto de lei 1522 para introduzir o conceito e as regras de agrovoltaico, portanto que isso não existe, e eu sei que eles pretendem promover incentivos. E agradeço o facto de terem vindo hoje conversar um bocadinho connosco e também partilhar estas experiências.